Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais este Evangelho no Lar. Agradecemos a presença, informamos que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Busca agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará um momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reteve essências sublimes ainda espalha perfume, depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudos na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã todos os quadros podem seguir transformados. Ninguém deve ser o profeta da morte nem imitar a coruja agorenta. Mas enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios. Organize tesouros da alma. Convicto de sua viagem para outro gênero de existência é inevitável. Prece inicial, Rubão? Pois é. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos, especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato, assim seja. Amém. Que assim seja. O que vamos ler, meninas? Rosinha? Oi.
O Evangelho é o homem no mundo. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Não julgueis, todavia, que, exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Se a vossa aventura do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a este Criador e lhe peçais um arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela se a concluístes. Em tudo o que fizerdes, remontai à fonte de todas as coisas, para que nenhum de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Quantas vezes deixamos de fazer isso, né? Vamos executar uma tarefa, não pedimos a proteção do alto, a sua inspiração, e quando a terminamos, não agradecemos, né, pela bênção de podermos ter concluído mais um trabalho, né? Só uma consideração rápida. E muitas vezes eu vou para o escritório, eu esqueço de fazer a prece antes de entrar no escritório, pedindo por todas as pessoas que ali estão, né, por mim mesmo e por todos os que eu encontrar. E isso, qual que é o resultado disso? Aí você passa algumas horas no seu local de trabalho e você sai de lá drenado, né, como se tivessem carregado baterias com as tuas energias, mas isso decorreu da tua invigilância, né? E quando a gente pede a bênção, hoje eu tive que falar com uma cliente numa situação complicada, né? E que estava assim muito difícil. Aí eu fui falar com ela, eu fiz uma prece, falei: Senhor, me ajuda a conduzir isso de uma maneira melhor, né? Aí eu já fui conversar com ela, já preparado, né, para aquele descarregamento né, de queixas, que é muito natural em processo de família, que eu acabei não fazendo mais, mas dessa vez eu abri uma exceção. E aí aquilo já não me afetou como me afetava, né? E depois que você deixa a pessoa dar vazão a tudo que ela tem que falar, escuta com atenção, aí você faz as considerações que você necessita, com calma, sem raiva, com paciência, e as coisas acabam caminhando para um bom termo, né? Como o Emerson disse, né, junto com a Carol, com as crianças, né? Ao ser parado, né, naquele bloqueio, né,
qualquer um de nós poderia ter uma reação diferente, né? Mas que absurdo! Eu tenho que chegar no aeroporto, vocês não podem fazer isso, né? Aí que resposta ele obteria? Provavelmente uma resposta violenta até, né? Mas o que ele fez? Entrou antes em prece, né? Carol também, os dois entraram em prece, né? Falando com muita calma, olha, tenho crianças aqui, né? E graças a Deus lhe foi permitida, né, a sua passagem. Então, muitas vezes nós encontramos, né, maiores obstáculos e percalços porque não usamos esse mecanismo da prece, né? Não pedimos as bênçãos do alto antes de qualquer tarefa. E isso às vezes faz com que a tarefa fique muito mais difícil. Por quê? Porque eu poderia ter perdido a paciência com a cliente difícil, né? Assim como todos os que atendem o público, né? Quando você vai atender alguém, você já está sem paciência, você já não está bem, alguém vai lá e te cutuca, né? Ah, funcionário público não faz nada mesmo, né? Vocês ganham tal e não querem saber de trabalhar, né? Aí você já escuta uma dessa e daí acabou o seu dia, né? Acabou o seu dia, acabou o da pessoa, né? E é por isso que, aliada a essa prece, né? Que no momento de necessidade, que possamos fazer a prece também antes de necessitarmos, né? Quando formos ao ambiente de trabalho, antes de iniciar uma tarefa, agradecendo pela conclusão dessa tarefa, né? São hábitos assim simples, mas que tornam a nossa vida muito mais fácil. Que possamos fazer um teste, né? Porque, veja, nós somos filhos de Deus. Deus nunca vai se dizer, ah, lá vem ele de novo, ela de novo fazer essa prece, né? Vai fazer, vai colocar essa ficha aqui, vai fazer essa petição, vai fazer outra prece para ter inspiração, para fazer. Não, Deus não, não, não tem o enfado, né? A impaciência, a intolerância humanos. Deus, ser supremo, nos criou, somos seus filhos. Então, que a gente possa usar dessas faculdades, né? Dessas possibilidades que temos para deixar a nossa vida um pouco mais fácil. Considerações? Em fato, o que eles fizeram foi um influxo de luz, né, sobre aqueles indivíduos que estavam ali perturbados, né, insanos às vezes, né. O que eles conseguiram com o poder da prece que eles infundiram nesses indivíduos foi mudar o padrão vibratório, mesmo que momentâneo naqueles indivíduos, né. Trazê-los à realidade, né, ao raciocínio, à reflexão. Realmente, se nós pudéssemos visualizar as auras humanas, né, poderíamos, de uma certa forma, saber como agir com cada irmão, né, de acordo com aquele padrão vibratório que ele emana. Gostaria muito de ter esse poder. Obrigado, irmão. Olha, Rubem, olha, Fred, olha, pessoal, realmente hoje mais do que nunca eu vi o quanto a prece tem o poder, sabe? Porque teve protestos que começaram hoje cedo e estão até agora à noite, né? Então eu imagino, assim, foi questões ali de 1 minuto, talvez 2 minutos que a gente atrasasse qualquer saída ali com o carro da origem com destino ao aeroporto, já não seria mais possível a gente ter passado naquela barreira, né? Que poderia perdurar horas. Então realmente fica o meu relato aí de como a gente tem Deus muito próximo. Basta uma oração e Ele nos atende. E isso serviu de exemplo ali para todos que estavam no carro, né?
Tava o Gabriel, Beatriz, o Emanuelzinho ainda nem tanto, mas ele celebrou bastante também dentro do conhecimento que ele absorveu aquilo ali. E obviamente eu e a Carolina, né? Então, assim, a verdade nem caiu a ficha direito ainda, mas o agradecimento foi muito grande, a alegria muito grande da nossa prece ter sido atendida. É isso aí. Amém. Que seja sempre, irmão. Mais algum comentário? Sois chamados a estar em contato com espíritos de natureza diferentes, de cartéis opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres em que vossas condições humanas vos permitem. Eu também já li isso. Remontar é a fonte das coisas. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse insulado, unicamente no contato com seus semelhantes. Nas lutas mais árduas é que se encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si, sua vida é de um egoísta, né? Pessoas que se isolam da sociedade, né? Que procuram o exílio, o afastamento, né? Não tem essa proximidade com os outros, né? Porque, segundo a teoria do contraste, né? É só com esse... quando estamos juntos, né? Em atrito, é que aprendemos, né? É isso que vai aparar as nossas arestas e nos deixar melhores. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, os espíritos, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos silicieis e cobrais de cinzas. Ou seja, a gente não precisa ficar se dando chicotada, sofrendo. Não, não. Ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam, santamente ele os abençoa. Ou seja, a nossa felicidade termina, né? Onde começa a miséria do outro, onde começa a ofensa ao outro, né? A velha regra de ouro, né? Não fazeis aos outros o que não desejeis receber em troca, né? Mais algum comentário, pessoal? Fred, a vida humana ela é cheia de adversidades e se nós não enfrentarmos, né, essas dificuldades diuturnas que se apresentam a nós, nos tornaremos o quê? Indivíduos desprovidos de fé, imbuídos até de patriotismo, né? Por assim dizer. Se a sociedade toda se acovardasse, o que seria, né? Da evolução humana, não é? Das melhorias que nós alcançamos aí nesses séculos, né? Há um ditado japonês que fala assim: as dificuldades são como as montanhas, elas só se aplanam quando avançamos sobre elas. E é isso que o humano tem que fazer,
né? Enfrentar com denodo, né? As adversidades que a vida nos impõe. Obrigado, irmão. Imagina. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e enfermidade, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre e se considera cativa da carne. Para que essa prisioneira alma viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas opiniões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois partidos, grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde então a sabedoria? Onde está a ciência do viver, né? É tudo para a alma ou tudo para o corpo? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável como o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas por que fizerdes passar o vosso espírito. Aí sim, dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Bom, como vemos, né? Nem o corpo nem a alma, né? Temos de cuidar dos dois, porque o nosso corpo é o nosso instrumento para esta reencarnação, né? E quanto mais o maltratarmos, mais dolorosa será a nossa reencarnação sem necessidade, né? Porque para muitos a reencarnação não era de sofrimento, mas ao buscar todos os excessos, né? A bebida, a comida, o fumo, a sexualidade desenfreada, o que faz o homem? Ou a mulher destrói o seu corpo. E daí, naturalmente, chega a conta, né? Então, devemos sempre buscar um equilíbrio, né? De usar bem os nossos corpos, mas cuidar da nossa alma, né? Plantar o alimento do espírito, porque da mesma maneira que temos necessidade da comida material, temos necessidade também do alimento espiritual, que é o que fazemos aqui quase todos os dias, né? E eu acredito que seja para todos assim. A partir desse alimento que recebemos do plano espiritual e, ao mesmo tempo, doamos as nossas energias animalizadas, materiais, para o tratamento dos enfermos espirituais que aqui são trazidos, esse intercâmbio nos traz felicidade, né? Porque é uma forma de amarmos o nosso próximo, ainda mais aquele que desconhecemos, é uma forma de caridade desinteressada que fazemos. E assim, cuidamos de nossa alma e de nosso corpo ao mesmo tempo.
Comentários antes de passarmos para as vibrações? Como já disse anteriormente, Fred, nós somos depositários desses corpos. Eles nos foram dados por Deus para exercitarmos a nossa vida material, né? E depois vamos ter que prestar contas de bom ou mau uso dele quando estivermos no plano espiritual. Para o materialista, é uma defesa psíquica que ele usa, né? Como se a alma fosse o corpo, com o aniquilamento do corpo, também a alma, né? E com isso ele não teria que prestar contas das suas impertinências na vida, né? Da vida material, a quem quer que sejam, né? Isso. Aí, quando eles chegam lá no mundo espiritual, eles vão se deparar com uma circunstância bem adversa, né? E bem diversa também da forma com que ele analisava a sua existência. Obrigado. Por nada. Mais algum comentário antes de passarmos para as vibrações? Só uma coisa que me veio aqui na cabeça, que a responsabilidade é muito grande desse cuidado desse corpo e dessa alma nesse momento, porque dependendo do que fizermos, a gente macula, né, o nosso espírito, que vai prejudicar o nosso desenvolvimento em outra encarnação ainda, né? Então a responsabilidade é grande. É grande, é contínua, né? A todo momento, né? Que um deslize que a gente pode ter, às vezes pode mudar uma trajetória completamente, né? Só reforçando esse meu relato de hoje para que a gente realmente acredite, né? Que realmente estamos apenas a um passo, uma oração. Agora, nesse momento, eu fui consultar o trajeto que a gente fez, né? Tempo real. E o local que a gente passou, que foi aberto uma exceção, está bloqueado até agora. Só isso. Muito obrigado, gente. Que a gente consiga propagar a cada vez mais esse nosso grupo, né? Para que realmente as pessoas entendam a necessidade da gente procurar evoluir a cada dia mais. Com certeza. Amém. Obrigado, né, pelos relatos, pelas contribuições. Vamos então passar agora às vibrações. A parte em que podemos doar alguma coisa de nós para todos aqueles que necessitam. Inicialmente, agradecemos por esta oportunidade, por mais esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Ele prometeu que aqui ele estaria e aqui ele está, pela presença dos nossos inúmeros amigos espirituais. Na casa do Rubem, da Rosângela, do Emerson, da Roseli, da Camila, da Rose, aqui na minha, tantos irmãos tão abnegados no bem, que pelo nosso simples compromisso de aqui estarmos, eles se planejam e montam toda uma estrutura de auxílio. Então, possamos agradecer pela oportunidade de darmos um pouco de nós, mesmo que seja muito pouco. Vamos, então, fazer vibrações pelos nossos irmãos, pelos nossos irmãos que estão em turvamento, né? Pelos nossos irmãos que estão chateados, que estão irritados com a situação do dia, né? Que é o vencimento do outro candidato nas eleições. Que possamos pedir a Jesus e a Ismael, o anjo protetor do Brasil, que deite as suas luzes em profusão sobre o nosso país, para que essa transição se dê da maneira mais pacífica possível, né? Pois todos somos irmãos, independente de quem comanda o poder terreno. Jesus está no leme, né? Então, que o nosso Brasil, de norte a sul, seja invadido por essas vibrações de paz, de tranquilidade, né? Iluminando
o nosso atual presidente, a primeira-dama e todas as outras pessoas que fazem parte do seu ciclo mais íntimo, para que todas essas pessoas, intuídas pelo alto, possam influenciá-lo para o bem, para que seja tomada a melhor atitude possível. E estendamos também essas vibrações aos nossos líderes mundiais, às nossas autoridades, a todos aqueles homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que podem restabelecer e manter a paz e fazer o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos ainda pelos nossos irmãos desencarnados em sofrimento. E dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a nossa irmã Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, a Gabriele, o Bruno e tantos outros. Que todos eles sejam amparados. E todos que estejam na mesma situação. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados em dificuldades, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que eles possam ser dissuadidos, que eles possam ser ouvidos, que as suas angústias possam ser postas para fora, para que assim eles continuem vivendo. E que agora cada um de nós possa pensar naquelas pessoas que lhe vêm à mente. Vou fechar o microfone e a câmera por alguns momentos. Mais uma vez, queria pedir pela Gabriele, pelo Adriano, que ainda está na UTI, pela Fabiane, Sabrina, Humberto Tedesco e Kenny. Que todos esses irmãos possam ser amparados. E que agora, cada um de nós possa pedir a manifestação das coisas justas de que necessita. Saibamos pedir. Se precisamos de mais recursos financeiros, que possamos pedir trabalho. Se precisamos de mais paz em casa, que possamos exercitar a paciência. Que assim seja. E de todos os nossos pedidos, peçamos à espiritualidade maior que só conceda àqueles que forem para o nosso benefício e de todos aqueles ao nosso redor. Vibremos ainda pelos centros espíritas, pelos templos, igrejas, seitas de quaisquer natureza, e indivíduos anônimos que praticam o bem e a caridade. Dito essas palavras, peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, que fortaleça os nossos ombros, para que possamos cumprir com coragem as nossas obrigações, onde quer que elas nos levem, fazendo a nossa pequena parte no esquema das coisas, fazendo com que possamos auxiliar o nosso querido mestre com a nossa contribuição na construção de um mundo melhor, de um mundo regenerado, que começa no nosso coração. Pois assim, necessitamos de todo auxílio para esse direcionamento. Que assim seja, graças a Deus. Emerson, Camila e Ruben, por favor. Ok. Kokubi de Sogengen Shikaita Kamaharani Kamutamahi Moidemasu Kamurugi Kamuromi no Michikara Mochite Banseito Hitonomi Oyakamu Amatsu Sunoma Hikariomi Kamihara Hidono Kamutachi Moromono no Sakaguto Tamahino Chuchumi Kigarubama Hikaremote Harahiki Ome Misogita Maite Kaminoko no Chikara Yomigarase Tamaito Mosu Kotono Yochio Kashikomi Momo Sumi Yamoto Suma Hikariomi Kami Mamorita Mai Sakihai Tamai Miyoyamoto Suma Hikariomi Kami Mamorita Mai Sakihai Tamai Kanagara Tamahi Chiamase Kanagara Tamahi Chiamase. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Uma boa noite a todos. Jesus os abençoe sempre. Boa noite. Boa noite, obrigada.